Você já se sentiu invisível? Como se todos te enxergassem, mas ninguém realmente te visse? Como se a dor gritando dentro de você fosse tratada como um simples detalhe. Imagine viver assim, não por um dia, não por um mês, mas por 12 anos. 12 anos de sangue, solidão e vergonha. Essa é a história da mulher que ousou tocar o impossível e parou o próprio Deus. Tudo começou num tempo em que o sangue era mais do que dor. Era condenação. Numa cultura regida por leis religiosas, uma mulher com fluxo contínuo era declarada impura. Ela não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada, não podia entrar no templo, não podia participar da vida. A fé dela não foi testada num milagre grandioso. Foi testada num sangramento que não acabava. Durante 12 anos ela tentou de tudo. Médicos, curandeiros, promessas, remédios, nada. Gastou tudo o que tinha e ficou pior. E pior do que a doença era o isolamento. Quantas vezes ela deve ter escutado o silêncio gritando? Quantas noites chorou sem conseguir dormir, se perguntando quando o céu a notaria? Ela era mais que uma mulher doente. Era uma mulher esquecida. Mas toda dor é um portal. E toda espera, quando sustentada pela fé, é preparação. Certa manhã, rumores ecoaram pelas vielas de Cafarnaum. Jesus está vindo. Ela ouviu. E no mesmo instante, um pensamento nasceu dentro dela. Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Não foi uma conclusão médica. Não foi lógica. Foi fé. A fé que nasce no limite da dor, quando tudo o que resta é acreditar que algo maior ainda é possível. Ela sabia o risco. Sabia que, se fosse reconhecida, poderia ser apedrejada, mas decidiu que preferia morrer tentando ser livre do que viver aprisionada pela vergonha. E com passos vacilantes ela foi. A cidade fervilhava de gente. Homens, mulheres, crianças, curiosos, todos querendo ver o homem que curava cegos e ressuscitava mortos. No meio daquela multidão, uma mulher impura ousou se infiltrar. Cada passo era uma transgressão, cada movimento, uma ameaça. Mas fé não é ausência de medo, é caminhar mesmo tremendo. Ela se abaixou, quase rastejando por entre as pernas da multidão, até que chegou perto. Ela viu o manto, estendeu a mão e tocou. Um toque breve, simples, mas o suficiente para fazer o céu parar. Naquele instante, algo mudou. O corpo dela, cansado e doente, se preencheu de uma energia nova. O fluxo cessou, o peso se foi. Ela sabia, estava curada, mas algo maior ainda aconteceria. Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos se entreolharam. "Senhor, a multidão te aperta de todos os lados." Mas ele insistiu: "Alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder." Essa é uma das declarações mais misteriosas de todo o Evangelho. O Cristo, a manifestação divina, sentiu o toque humano. Ela não pediu com palavras. Ela não fez um show. Ela apenas tocou. E o poder respondeu à fé silenciosa. Mas agora, ela precisava se expor. Aquela mulher acostumada a se esconder precisava ser vista. Tremendo, ajoelhou-se diante dele. Confessou quem era. Contou tudo. E então, ouviu as palavras que mudariam sua identidade para sempre. "Filha, a tua fé te curou. Vai em paz." É aqui que a história dá uma reviravolta. Essa é a única vez nos evangelhos em que Jesus chama alguém de filha. Não foi a Jairo, o homem influente. Foi a uma mulher impura, anônima e esquecida. Naquele momento, Jesus não apenas curou o corpo dela, ele devolveu seu nome, sua dignidade e seu pertencimento. A fé dela fez o Filho de Deus parar. Enquanto o mundo clamava em voz alta, ela tocou em silêncio e foi ouvida primeiro. E isso ensina algo poderoso. Deus não responde ao barulho, ele responde à fé. Agora pare e pense. Quantas vezes você tentou todas as soluções e ainda sangra por dentro? Quantas feridas você esconde com um sorriso no rosto? Talvez o seu fluxo não seja físico, talvez seja emocional, espiritual, silencioso. Mas o princípio é o mesmo. Há dores que só um toque divino pode curar.
E o que essa mulher fez foi provar que, às vezes, o céu inteiro se move quando alguém decide não desistir. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava indo curar a filha de Jairo, uma menina de 12 anos. Curioso como Deus costura as histórias, não? A mulher sangrava há 12 anos. A menina tinha 12 anos. 2 ciclos. Uma vida que começava a morrer. Uma vida que começava a renascer. 2 extremos do mesmo tempo. E um mesmo Deus atravessando ambos. Isso mostra que a esperança não tem idade. Tanto uma adolescente prestes a morrer, quanto uma mulher madura prestes a se apagar, podem ser restauradas pelo mesmo toque. Mas há algo mais escondido aqui, algo que poucos percebem. Quando Jesus pergunta quem me tocou, ele já sabia quem era. A pergunta não era por informação, mas por revelação. Ele quis que ela se levantasse, quis que a multidão a visse. Porque quando Deus te restaura, Ele não te faz renascer às escondidas. Ele te coloca na frente de todos que te chamaram de perdido e diz: Filha, se Ele te expõe, é para te exaltar. Se Ele te chama, é para te devolver ao lugar que te roubaram. A dor dela durou 12 anos, mas o milagre durou 1 segundo. E nesse segundo tudo mudou. A vergonha virou testemunho. A doença virou história. O silêncio virou louvor. E o rótulo de impura virou título de filha. Você já pensou em quantos rótulos carrega sem perceber? Fracassado, esquecida, desorganizado, infiel, doente. Mas nenhuma dessas palavras é a última palavra sobre você, porque no reino de Deus, a fé reescreve rótulos. O que antes era dor, vira propósito. O que antes era fraqueza, vira missão. Jesus poderia ter deixado o milagre no anonimato, mas o exibiu diante de todos. Ele queria que o mundo visse o que a fé pode fazer. E essa exposição tem propósito. Quando ele te restaura publicamente, é para que outros vejam e encontrem esperança. Por isso, se hoje você sente vergonha, entenda. A sua história ainda é o meio pelo qual Deus vai curar alguém. A fé que muda o impossível sempre atravessa 3 estágios. O desespero que te leva a buscar, a coragem que te faz ir e o toque que faz tudo parar. Foi o que essa mulher viveu. Você talvez esteja na primeira fase, tentando entender o porquê da dor. Ou quem sabe já está andando, ainda com medo, mas decidido a crer. Ou talvez esteja prestes a tocar e não sabe que o céu já está se inclinando sobre você. A fé não é gritar mais alto. É continuar acreditando mesmo quando o céu parece calado. Ela tocou sem ser chamada. E Jesus mudou tudo por causa disso. Ele mudou o caminho dele inteiro por um toque. Mais tarde, enquanto ele ainda falava com ela, mensageiros chegaram da casa de Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu. Mas Jesus respondeu: não temas, crê somente. E foi até lá. Entrou onde estava a menina e disse: Talitá cumi, que significa: menina, levanta-te. A fé de uma mulher interrompeu a morte de outra. Talvez você não perceba, mas os milagres se entrelaçam. Enquanto Deus cura você, Ele prepara a libertação na vida de outro. O toque dela abriu caminho para um renascimento, e isso nos ensina que nenhum milagre é isolado. Quando Deus te toca, você se torna o canal para tocar outros. Agora, olhe para a sua própria história. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes sentiu que já era tarde demais? Mas e se toda essa dor for exatamente o útero de um novo tempo? E se o seu sofrimento for o lugar onde Deus vai revelar sua glória? Nada é desperdiçado quando há fé. A mulher foi embora em paz, mas deixou um rastro de esperança. A partir daquele dia, todos os que carregavam vergonha ou dor lembraram dela e pensaram: se ela conseguiu, eu também posso. Esse é o poder inexplicável do testemunho. Quando você toca o céu toca a terra através de você. Por isso, se essa história falou com você, não deixe passar. Comente agora: eu escolho tocar em Jesus pela fé. Escrever isso é transformar uma ideia em ato. Declare publicamente o que o medo tenta calar. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda sangra em silêncio. Você pode ser o elo do milagre dela. A fé daquela mulher não foi poética, foi prática.
Foi o tipo de fé que se move mesmo sangrando. E é esse tipo de fé que o céu nunca ignora. Então, feche os olhos, respire, sinta sua dor sem fugir dela. E imagine, você entre a multidão tocando o manto e ouvindo a voz que muda tudo. Filho, filha, a tua fé te curou, vai em paz. O céu acabou de parar, por você.